Nosso estudo, irmãos. Da sequência, né, continuidade ao nosso estudo sobre a família cristã. Lembrando que os irmãos, a qualquer momento, podem perguntar. À medida que a gente vai se aproximando de alguns temas, a coisa fica mais difícil, né? Dilemas maiores para tratar, mas vamos seguir com a graça de Deus. E a gente vai, com humildade, se aproximando da verdade da palavra de Deus, tá bem? Pedir para Letícia fazer essa oração, para que Deus abençoe nosso estudo. Amém. Então, vamos dar início ao nosso estudo. O irmão conhece... Sabe o que é isso aí, esse objeto? Sobre os bois. Cadê o povo da veterinária? Tá proibido de responder. Ela não lembra. Ela lembra não. Alguém sabe o nome desse objeto aí? É um jugo. O nome disso é um jugo. Esse objeto sobre o boi é um jugo. Dá pra ver, não dá? Mas não? É uma peça de canga, né? Também é equivalente, é mesmo. Mas eu vi que tem gente que chama jugo de canga mesmo. Mas pode ser que tem algumas variações. Aquele boi ali, ó, o segundo boi que tem um chifre maior, parece um mil. Eu tenho certeza que é eu. Será? Será que não é? Espero que não. Mas já foi, Então vamos lá. Vocês sabem pra que serve isso aí? O chifre não, a canga. O jugo. Sabe pra que é, irmãos, que serve? Normalmente esses animais eles servem para arar a terra, né? Amarra nele o arado e os bois eles vão puxando para, de fato, deixar a terra pronta para semeadura, né? Acredito que há gente que leve coisa em cima também, mas via de regra para arar a terra. E aí vocês certamente já estão pensando em jugo desigual, várias expressões que são usadas jugo aí na Bíblia, não é só sobre jugo desigual que a Bíblia fala de outros jugos que a gente vai falar também. Mas imagine se um boi fosse filhote, pequenininho, e outro grande. Ia ficar incompatível, né? Então a figura do jugo na escritura é sobre isso, mas também é de uma coisa que é pesada para os animais. O jugo é algo pesado. Né? Os animais eles têm que carregar, eles carregavam isso para arar a terra mesmo, para preparar para o plantio. Né? Então a gente tem várias figuras na escritura e às vezes visualizar, né, aquela palavra que a gente usa muito, a gente às vezes não se apropria do significado delas porque a gente não vê, né? A gente usa a palavra, a gente fala de jugo. Né? Então, basicamente é isso aí. Agora, o que as escrituras falam sobre o jugo? Né? A gente tem aquela palavra, expressão clássica que Jesus diz. Né? Gabriel, pode ler em voz alta? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Isso é um clássico, né? Ainda bem que essas palavras foram ditas para nossa glória. Imagine aqueles animais carregando uma peça de ferro pesadíssima pelo pescoço, dois juntos, porque é tão pesado que tinha que ser dois, né? Carregando aquilo ali para rasgar o chão, uma peça de ferro muito pesada para rasgar o chão, ferro, madeira, o que quer que seja, no sol quente, por muito tempo. Né? Hoje tem máquinas, né, que fazem isso. Pesado, né? Assim é a vida do cristão no que diz respeito ao pecado. O pecado e a lei, né, a lei propriamente dita, ela impõe um jugo tão pesado sobre o crente,
que é mediante a lei que Deus julgará o mundo, né? Por que ela é tão pesada? Porque nós somos pecadores e a lei procede de um Deus que é totalmente santo e puro. Absolutamente justo. Imagina a justiça absoluta, a gente tem advogado aqui, né? A justiça absoluta, não é uma justiça que precisa que alguém diga as coisas, é uma justiça que vê tudo, sabe tudo. Ela vê o réu e condena, né? E ela condena por causa do pecado, do crime que é tão pesado. Nosso pecado é infinito. Comparado com Deus totalmente santo, ninguém poderia sair ileso, a não ser que esse mesmo Deus puramente santo, perfeito, enviasse um substituto para cumprir sobre nós. Para cumprir a pena em nosso lugar. E é isso que Cristo faz. A lei impunha a lei ainda impõe, na verdade, sobre os pecadores, sobre aqueles que estão sem Cristo, um peso infinito de condenação. Qualquer um que ouvindo a palavra de Deus não receber, será condenado. Não tem como escapar da justiça de Deus. Não tem como você argumentar, Senhor, eu não sabia. Como nós vimos hoje, né? Aqueles que sabiam, pior ainda, que a condenação ainda é mais severa. Mas a condenação, ela é simplesmente totalmente desproporcional à nossa fraqueza. Porque Deus é totalmente justo, infinitamente bom e deu-nos as oportunidades para isso. O que Cristo faz é remover o jugo. Ele não anula a lei. A lei continua sendo justa, pura e boa. A lei não é má não, viu, irmãos? Mas os maus somos nós, que desobedecemos a lei. E aí Cristo vem, justamente porque ele levou sobre si, né, como está lá em Isaías, as nossas enfermidades, as nossas dores. Cristo vem e carrega o nosso fardo. Que carrega o peso pesado dos nossos pecados. Nele mesmo, na cruz do Calvário. É por isso que ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o pecado causa esse cansaço, no qual, diante de Deus, você é incapaz de estar firme. E nele nós somos aliviados. Eles tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu é leve. O meu jugo é leve. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí a gente pode achar descanso para a nossa alma. É o que Cristo faz, isso é a graça. É Cristo levando sobre si, carregando o peso dos nossos pecados e pagando na cruz do Calvário, em nosso lugar. Então, o significado assim mais incrível do jugo é esse. Há um peso infinitamente pesado sobre nós, culpa nossa, tá? Não se deixe enganar. Esse peso é culpa nossa, é consequência do pecado, mas Cristo carrega na cruz. Esse é o primeiro significado de jugo que a gente vê. E é importantíssimo que a gente entenda ele. Porque os outros dependem dele. Para a gente entender bem quando a Bíblia vai dizer que a gente não deve se pôr em jugo desigual, a gente tem que entender qual é o jugo que pesa sobre nós hoje. Quem aqui teve seu pecado levado na cruz por Cristo? Faz que nem o povo. Levanta a mão. Quem teve aí? Ninguém levanta, gente. Agora não é mais no culto, agora já é o estudo. É. Ainda bem. Você vai falar, olha pro seu irmão também? Olha pro seu irmão que está do lado. Diga, jugo leve. Não faça não. Não faça isso. Isso é terrível. Eu já disse que se um dia eu fizer isso aqui no culto, vocês mandem me internar, que alguma coisa deu muito errado. Mas aí, imagine, você hoje declara, Cristo pagou os meus pecados. O que você declara hoje é que diante de Deus, a condenação que pesava sobre você não pesa mais, porque Cristo levou o seu jugo. O peso dos pecados sobre os seus lombos, Cristo levou. Quando você começa a entender que o jugo que pesa sobre você agora não é mais o jugo do fardo da lei, mas a graça salvadora de Cristo, aí você pode começar a pensar nas relações da família, nos relacionamentos, como um casal pode ser formado com alguém que tem o jugo da graça e outro que tem sobre si o jugo da lei, pesando, que condenam no inferno. Será que é possível isso? Vocês estão compreendendo? Não, irmãos? Por isso que é tão importante a gente entender primeiro o que Cristo fala, para depois compreender o que vem após. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Então, o que as Escrituras falam sobre jugo? Tem esse caso que eu acho incrível, essa palavra. A gente tem uma mania triste, irmãos. Não vamos ter essa mania. Vamos tentar nos deleitar no Antigo Testamento. Até na lei. Ela traz verdades tão incríveis, tão sublimes, que se a gente começar a perceber como Deus é bondoso,
em escrever a lei com tantos princípios, a gente ia se apegar muito mais ao que está escrito na palavra de Deus. Deuteronômio, de 9 a 11. E a Amanda pode ler? Voz alta? Deuteronômio 22, de 9 a 11, está escrito aí. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com a junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano, de lã e linho misturados. Amém. A gente lê isso aí, claro que a gente tem uma barreira histórica, né, para os hebreus que receberam essa lei. Quando Moisés escreve do Senhor. A gente tem uma barreira histórica, uma barreira de vários elementos que nos impedem de entender a profundidade do que está escrito. Eu não vou fazer isso agora, tá? Mas todas essas palavras expressas aí têm motivos. Alguém fica pensando, Deus não quer que misture tecido de uma roupa com outra. Que coisa, parece que é um legalismo, né? Não é, se você entender o que está por trás disso aí. Os princípios que estão por trás disso, eu vou falar apenas um breve, é que o povo de Deus não deveria se misturar com pessoas de outras nações. A nação de Israel, que ainda estava em formação, não deveria se misturar no sentido de casamento com povos de outras nações. Porque eles estavam sendo purificados por Deus. Deus tinha feito uma aliança com eles lá no Sinai, lembra? Deus fez uma aliança ao tirá-los do Egito com mão poderosa. E estava fazendo daquele povo uma nação própria, nação de Deus. Então esse povo não deveria se misturar com povos de outras nações. Deus ensina isso de forma bem didática. A gente diz que a forma como Deus agia ao escrever a lei no Antigo Testamento era a forma pedagógica. Ele tratava o seu povo, os seus servos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, como crianças. Então tinha que ser tudo muito didático, muito desenhado. Então, para dizer assim, é como se ele dissesse, vocês são como a lã, os outros são como o linho. Não misture, não se misture. O princípio aqui está, não se misture com outros povos. Quando ele fala lá de animais puros e animais imundos, é isso. Animais puros era o povo que Deus tinha purificado, tinha tirado do Egito. Animais imundos eram os gentios. Não deveriam se misturar. É tanto que na Nova Aliança, Pedro vê lá aqueles animais, né? No lençol, e Deus diz o quê? O que é dito para ele? O que Deus purificou não é mais imundo. Mostrando que agora o Evangelho alcançou, abarcou os gentios, pessoas como nós. E essa barreira foi quebrada. Mas até então nós devemos entender isso. Agora, especialmente, as leis elas vinham com detalhes que eram aplicados socialmente e espiritualmente. E o que eu deixei aí em negrito, no versículo 10, diz assim, não lavre a terra com junta de boi e jumento. Vocês não podem lavrar a terra com boi e jumento ao mesmo tempo. Por quê? Imagine colocar um jugo sobre um boi e sobre um jumento. Não é desproporcional? Quem é mais forte? O boi, né? Bem mais forte, né? Mais robusto. Seria um peso desproporcional para carregar. A gente tem aqui o que nós chamamos de tripartição da lei. A lei que Deus entregou a Moisés para que ele apresentasse ao povo tinha 3 elementos. Parte moral, 10 mandamentos, o que é certo, o que é errado, vale até hoje. Uma parte civil, que era como as pessoas deveriam se organizar civilmente, isso incluía as leis agrícolas, que é esse caso aí, e tinha a parte cerimonial, e como o povo deveria adorar no templo. A gente chama de tripartição da lei. Então, aqui está uma parte da lei civil. As pessoas não deviam fazer isso, porque primeiro que era um maltrato aos animais, né? Ao animal. E segundo porque Deus tinha um princípio moral por trás disso, um princípio espiritual, de que algumas coisas não podem ser misturadas. E estava ensinando ao povo. Isso fica claro quando a gente lê o versículo anterior e o posterior. Tá bem? Dúvidas, irmãos, até então? Mário, essa aí é no sentido de relacionamento e também no sentido de amizade ou só no sentido de casamento? Assim? Por enquanto estamos falando de casamento, No sentido de amizade a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Alguns pontos além em consideração. A gente chega lá. Então o que as escrituras falam sobre jugo? Ele diz, não lavre a terra com junta de boi e de jumento. Eu já falei que é uma lei civil e agrícola.
Mas como ela serve para nós hoje, ela tem agora fins didáticos e espirituais. Existem julgos distintos e se a gente misturar, a coisa dá errado. Alguém vai sair sobrecarregado. Alguém que não tem a mesma força, digamos assim, vai ser prejudicado nessa situação. Ou, possivelmente, os dois. Ou o jumento não vai conseguir carregar nada e vai sobrar tudo pro boi. Ou um peso excessivo vai ser colocado sobre o jumento que ele é incapaz de carregar. Então, possivelmente, os dois animais sairão destruídos. Né? Então, existem fins didáticos e espirituais. Vocês já estão imaginando onde a gente vai desaguar nisso aqui. Né? Então, o que as Escrituras continuam falando sobre julgo? Quanto à nossa relação com Deus e a salvação, Paulo escreve. Pedi para a Larissa ler. Versículos 1 a 5. Ah, tá sem óculos, né? Camila, pode ler? Eu não vou chegar daqui, não. Você tá na minha frente, mas... Pra cá, então, né? Faz parte. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém. Observe como existem outras aplicações para o jugo ainda relacionadas à salvação. Qual era o problema dos Gálatas? Alguns tinham se convertido ao cristianismo e por causa de uma influência errada de heresias que nós chamamos de judaizantes, existem ainda hoje essas heresias, tá? Invadindo a igreja, eles queriam começar a assimilar doutrinas do Antigo Testamento. Ou seja, alguns crentes estavam querendo se circuncidar. Será que Deus não garantiu minha salvação? Por via de dúvidas, eu vou lá e me circuncido. É um absurdo, né? É um absurdo. Por isso que Paulo chama ele de Gálatas insensatos em determinado momento. E ele diz o quê? Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Porque quando alguém assume esse aspecto da lei cerimonial, o que é que ele está dizendo? Eu ainda não conheci a graça. E se você se submete à lei nesse sentido assim, eu preciso fazer isso para ser salvo, já não é mais graça, é obras. E aquele que põe esse jugo de obras, achando que a salvação é por obras, é um jugo infinitamente pesado. Você não vai conseguir carregar. É isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Observe como essas coisas têm um significado que estão unidos. Nós devemos tomar bastante precaução contra elas. Então, qual a aplicação dessas coisas para o casamento? Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, Paulo diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. É uma ordem clara. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Paulo está escrevendo a quem? Coríntios, uma igreja, pessoas que tinham sido salvas pela fé, mas que estavam vivendo práticas erradas. Ele diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Observe que Paulo ele não cita casamento, porque o princípio disso aí é amplo. Então, dependendo de qual seja a profundidade da união, tem a sua pergunta, né? Isso vale para amizades? Vale sim. Dependendo da profundidade dessa união. Se você está tão unido a uma pessoa a ponto de você carregar o jugo com ela, compartilhar de crenças que são contrárias à palavra de Deus, você está se pondo em jugo desigual. Muito mais ainda no que diz respeito ao casamento. Quer fazer alguma pergunta? Não. Pode falar. Não. Você entendeu? Pode falar. Então, quando você se une tanto a uma pessoa que possui crenças diferentes, a ponto de vocês compartilharem padrões de vida, a ponto de vocês compartilharem ideais, qual a tendência? É que você assuma um jugo ímpio,
um jugo mundano. Aí Paulo faz a pergunta. Retórica, é óbvia a resposta. Que união existe entre o crente e o descrente? Que tipo de mistura pode haver entre luz e trevas? Aqui não é, irmãos. Você conhecer uma pessoa, você querer bem a ela, ter algum nível de relacionamento, não é sobre isso. É uma coisa mais profunda, a ponto de você ser influenciado, a ponto de suas ações no que diz respeito à palavra de Deus, à vida com Cristo, à igreja, serem motivadas pelos maus ensinos, pelo jugo do mundo, pelo jugo do pecado. Vocês conseguem compreender isso? Não é qualquer relação. É quando essa relação passa a fazer isso. Não é? E eu digo a vocês, é muito mais fácil, pela experiência própria, pela experiência de vida dos relatos, que um cristão seja influenciado por um descrente. Dificilmente eu vejo as amizades se aprofundando tanto a ponto de um cristão influenciar o crente. Pode acontecer? Pode, mas normalmente acontece o contrário. Sabe por que acontece o contrário? Porque os filhos das trevas são muito mais astutos do que os filhos da luz. Está escrito. Pode falar mesmo. Eu acho que é Agostinho que fala que a amizade consiste em amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, né? É verdade a frase. Agora, eu não sei se é dele. Eu tô em dúvida se é dele, Ah, mas não sei, eu sei que existe a frase e realmente faz sentido. Exatamente. Essa questão. Exatamente. Tá? Então a gente deve fazer tudo isso. Eu sempre tenho dito aqui, eu nunca mais disse, mas eu dizia muito. A vida cristã é uma vida de constante reflexão. Eu parei até de dizer isso, não foi? A gente às vezes quer uma regra. Sim ou não, certo, errado, pode ou não pode. Não é assim o cristianismo. Nós somos chamados para refletir, porque temos o Espírito Santo habitando em nós, mediante a palavra de Deus e tomar as decisões. Nós somos chamados para isso, para uma vida de moderação, de sabedoria, de paz. Né? Tá bem? Então o que é que Paulo está ensinando? A gente tem que ter cuidado com essas relações. Gente, se isso vale para amizades, negócios, quando Paulo diz aí, que dirá sobre o casamento? Vocês lembram quando a gente estudou sobre a instituição do casamento? Foi o primeiro estudo sobre a família cristã foi Deus instituiu o casamento. Aí está escrito o quê? Aqueles que se casam tornam-se o quê? Uma só carne. Será que é possível haver essa união entre luz e trevas numa só carne? E isso permanecer bem? E aí, o que é que vocês acham? Eu estou falando permanecer bem, não é no sentido do casal conseguir viver bem. E eu também não estou falando de casais já estabelecidos, tá, irmãos? Estou falando de crentes buscando um relacionamento com descrente. É evidente que haverá grandes conflitos. Existem pessoas que, pela graça de Deus, bondade de Deus, conseguem, após se casar, já ter sido casado, na verdade, após um se converter, conseguir viver em paz. Mas, via de regra, o que acontece são grandes conflitos dentro do lar. Né? Tem gente que tem conflito com pais, com mãe, com irmão, por causa da conversão. Com amigos, amizades que se tornam desfeitas porque a pessoa torna-se tão hostil. Você achava aquela pessoa maravilhosa, um amigo, mas quando você declara fé, ela começa com piadinhas, com coisas do tipo que se torna tão hostil a ponto de ser insustentável essa amizade. Tá? Que união pode haver entre luz e trevas? Tá? Então nós devemos refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Tá? Êxodo, esse aqui eu vou abrir porque para mim está bem distante. Êxodo 34, a partir do versículo 11. Então, esse princípio, claro, para a igreja de Deus, já havia sido expresso lá no Antigo Testamento. A lei, ela claramente dizia o seguinte, observe, Êxodo 34, de 11 a 16. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Lembra? Deus tinha dito que ia fazer o povo peregrinar pelo deserto para dar uma terra prometida e já tinha gente habitando naquela terra. Pessoas que não eram donos da terra estavam habitando lá. Por que não eram dono? Não é de quem chegou primeiro, não. É de quem o dono do universo deu. Né? Se Deus criou tudo, ele pode dar a quem ele quiser. Né? Então não eram deles. Deus tinha dito, eu vou expulsar eles. Mas qual é o papel de vocês? Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Olha, isso é uma armadilha. O diabo ainda continua plantando essa mesma armadilha, tá, irmãos?
Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Zerá. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também, para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Então, observe o perigo que há. E Deus já tinha alertado aquele povo. Claramente Deus falou isso, não foi? Sabe o que acontece no deserto? Adivinha? Eles desobedecem o que Deus disse. É isso que acontece. Por vezes, quando você vai ler... Tem vários livros de profetas que às vezes vocês leem e não entendem nada. O que está escrito aqui? Aqueles profetas pregaram, boa parte deles, né, nos reinados que aconteceram depois de Salomão. A maioria deles, nos reinados depois de Salomão. O reino dividiu, tinha profeta que era no reino do sul, profeta que era no norte, e eles ficam profetizando sobre os pecados dos reis, porque o pecado do rei influenciava sobre toda a nação. E a maioria desses pecados era de prostituição e mistura com outros povos. Coisas que Deus não tinha permitido. Pelo contrário, tinha claramente expresso que era contrário. E aí, você tem várias exortações na palavra de Deus quanto a esse pecado. Nós devemos ter muito cuidado quanto a isso. Isso não é um princípio novo, é um princípio antigo. Pode falar. Você falou sobre a gente ler os livros dos profetas e às vezes não entender nada, né? Uhum. Aí eu tava meditando esses dias em Juízes. E Sim. eu acho que vem muito disso, né? Israel repetidas vezes ali Pecava sempre começando a partir dos casamentos mistos, paganismo, Isso. e levando repetidas vezes a perdição, né? Perfeito. E aí o Senhor Enviava um vezes juiz, enviava um juiz para libertar o povo. Passava aquela geração, um tempo em paz. faziam a mesma coisa. A mesma coisa, começando pelo casamento misto, né? Exatamente, por a aí. maioria das vezes era isso mesmo. O jogo desigual desde o princípio. Perfeito. O caso mais famoso que a gente tem é Sansão, né? Sansão procura um relacionamento com Dalila. Dalila é uma mulher de que nação? É uma filisteia, né? Veja, nação ímpia, inimiga declarada de Israel. Ela, qual é o segredo do seu poder, da sua força, Sansão? Ele mentia, né? Inventava um negócio. O que era que ela fazia? Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele destruiu os filisteus. Veja, ela enganou ele 2, 3 vezes. E ainda assim, ele chegou a dizer qual era o segredo da sua força. Ela cortou os cabelos dele. Mas você tem uma Bíblia claramente mostrando isso aí. Desde os Juízes, não é? Na verdade, antes, né? Desde a peregrinação do deserto, Juízes. No livro dos Reis, a gente vai ver também outro caso famosíssimo. Tá? Agora, inclusive. Reis, 1 Reis, capítulo 11. Acompanhe, irmãos, comigo essa leitura. Vocês conhecem um cara chamado Salomão? Aquele que Deus tinha dado sabedoria. Sábio Salomão. Pediu a Deus sabedoria. Escreveu aqueles livros de sabedoria. Edificou Israel como ninguém edificou. Construiu o templo, né? Pela primeira vez. Observe. História de Salomão, tá? Além da filha de Faraó, Egito, né? Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidonitas e Etéias. Todas as nações que Deus tinha dito, não tome esposas dessas nações. Salomão, sábio, viu? Mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem seus deuses. Deus deixou bem claro. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, ou seja, depois de passar por toda aquela coisa de sabedoria com Deus, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai.
Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Veja, ele recebeu do alto a sabedoria, a inteligência, a riqueza, a glória, como um rei, né, o maior rei da história. E ele conseguiu fazer isso. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, é o nome de um deus, né? A abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon, outro deus. Esse Moloque era o que exigia sacrifícios humanos. Assim, fez para todas as mulheres, as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Vocês entendem? Se Salomão, o mais sábio, quando não vigiou, aconteceu isso, o que vai acontecer com você se você não ouvir o claro ensino de Deus? Irmãos, essas são as consequências, né, de nós nos pormos em julgo desigual. A pior das frases para um rei foi escrita para Salomão. Ele foi o primeiro que encabeçou essa frase. Essa frase vai acontecer várias vezes no livro dos reis. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele é o primeiro de todos a ouvir isso. Ele é o que encabeça uma fila de reis maus. E não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Observe que Davi, eu não estou aqui fazendo não vou fazer um tratado, já falei isso em outros momentos, né, sobre a vida de Salomão, se ele foi para o céu ou não. Isso aí, a gente não tem essa informação. Eu gosto de pensar que sim, de alguma forma ele se arrependeu, uma vez que Deus o usou para escrever alguns livros da Bíblia. Né? Mas no que diz respeito ao reinado, né, a sua posição como líder de Israel, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Veja, quando você lê sobre Davi, Davi fez o que era mal também. Né? Só que Davi houve um profundo arrependimento, né? O que Davi fez foi terrível. Mas Salomão edificou altares a deuses pagãos. Isso Davi nunca fez. Terrível, né? Idolatria. Como começou a idolatria? Idolatria é um dos piores pecados, né? Quando você vai ler os 10 mandamentos, tem lá várias leis, né? Você não matarás, não adulterarás. E uma das mais claras que o povo de Deus conhecia era: não terás outros deuses diante de mim. Foi justamente isso que Salomão fez ao ser motivado pelo julgo desigual. Não é? A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Veja, julgo desigual no casamento. Mas será que uma amizade muito profunda pode levar a isso? Acredito que pode. Então, em 1 Coríntios, né, Paulo, exortando a igreja quanto à pureza, escreve: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você consegue perceber que não tem, é totalmente incompatível essa mistura? Né? Então, que a gente confie em Deus e siga os seus caminhos. Irmãos, tá dando meio-dia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Depois a gente vai continuar. Existem mais textos, mais aplicações. Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou claro, irmãos? As coisas que foram ditas. Gabriel quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Complementar? Situação em caso em que o casal é casado e não se distancia do Senhor, entra como um julgo desigual? Um casal casado, um dos membros se distancia, é isso que você está dizendo? Não é um julgo desigual, é uma espécie de julgo desigual, torna-se um julgo desigual, mas não no sentido de que você é crente, um cristão, e ele procura um relacionamento com alguém que não é cristão. Isso aí é um pecado gravíssimo. Porque assim, apesar de ambos serem uma só carne, após o casamento, né, e de que há um relacionamento, uma responsabilidade mútua entre marido e mulher, para um fortalecer o outro na fé, seja por meio da submissão, seja por meio da liderança, não é? Essas coisas andam em conjunto.
tá? Isso deve ser permanecido. A gente não tem o domínio completo um sobre o outro. Tá? A gente não pode lidar com o coração. Temos coisas que nós podemos fazer, nos precaver para que os nossos corações não se distanciem de Deus. Temos. Todos os exercícios de fé, exercícios devocionais, aqueles que a gente leu no fim do sermão, né, de Efésios 6, né, de tomar a armadura de Deus, né, de estar revestido com a armadura de Deus, deve nos fortalecer para que essas coisas não aconteçam. Ou seja, o tempo todo orando, praticando a comunhão, sendo gentil, são coisas difíceis no dia a dia, tá? São coisas difíceis, são um desafio. Por isso que a gente tem que estar cingido, vigilante o tempo todo. Até na área do casamento, todas as áreas, tá? Então, existem exercícios devocionais, exercícios de fé, exercícios no lar, que devem nos fazer mais firmes na nossa relação com Deus e no amor, né, mútuo do casal. Quando essas coisas não são feitas, isso tende a... Mas a gente também não tem a capacidade absoluta sobre isso, né? A gente não tem esse poder absoluto. Se eu agir assim, é certo que a outra pessoa vai responder bem. Nem sempre, tá? Agora, uma pessoa saiu, desviou, é diferente, dentro do casal, né? Outra coisa, que aí sim é um pecado claro e claramente expressa a Escritura que não deve ser realizada é: você é um cristão, busca um relacionamento com alguém que não é um cristão. Isso não é para acontecer. Deus pode converter, alguém pode, Deus é muito bom, mas claramente não é para acontecer, tá? E a gente deve tomar precaução para que isso não aconteça. Se Deus fez essa bondade com algumas pessoas, e eu conheço algumas pessoas que isso aconteceram, é porque Deus é muito bom. Mas está claro na Escritura que nós não devemos nos pôr em julgo desigual, tá? Mário, dentro do papel da mulher que você falou no anterior, essa responsabilidade, desde a pergunta de Lucas, essa responsabilidade de evitar que isso possa acontecer, esse julgo desigual, que é meio que transformado dentro do casamento, recai mais sobre a mulher ou sobre o homem, ou é igual? Igual. Entendi. É igual. As nossas responsabilidades no lar são iguais. Iguais no sentido de peso, né? De força. Os papéis são distintos, como a gente já viu, mas as nossas responsabilidades para com Deus, para com o próximo, de amor, são iguais. Tá? Não existe alguém, fulano é mais responsável porque é homem, então ele tem mais responsabilidade. Não, ele tem responsabilidades próprias por ser homem. A mulher tem responsabilidades próprias por ser mulher. Mas a responsabilidade da união é mútua. Né? É mútua. Tá bem, irmãos? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Complementar? Bom, o que a gente deve sempre lembrar, como a gente começou com essa imagem, não é? E depois dela veio esse texto. A gente deve lembrar que a graça de Deus é tão poderosa que aquilo que por algum motivo veio a estar desajustado, Ele pode ajustar em nossas vidas, né? E é nessa segurança que a gente se encontra. Claro, aí eu obedeço. Uma vez que eu fui alvo da maravilhosa graça, compreendi, criei, eu obedeço ao Senhor. Mas sempre em estado de alerta e vigilância. Né? Quando o povo de Deus não vigiou, não esteve em vigilância, em estado de alerta, ele caiu. E foi grande a ruína. Né? Se a gente for ler o que aconteceu com Israel nos dias dos juízes, quando pecaram, no deserto, quando pecaram, por 40 anos, Deus preservou aquela geração de 40 anos para que nenhum deles pisasse na terra prometida. Nem mesmo Moisés pisou. Porque em um determinado momento foi rebelde. Então que a gente compreenda a bondade de Deus, a sua graça, mas também a seriedade dos seus ensinos, dos seus juízos. Né? Nós somos chamados para isso. E sempre são bons, tá, irmãos? Você consegue ver um dano nisso aí? Uma coisa danosa em Deus nos ensinar com quem nós devemos nos relacionar? Não tem como, né? Então a gente ainda tem um bocado de texto aí para ler pela frente. Não, só tinha mais um, mas esse é muito pesado. Deixa pra semana que vem. Vem? Então vamos colocar de pé pra gente orar?